Aqui é o Lucas Paulino, do site Melhores Fundos, para mais um Hangout, um evento que vocês vão poder ter mais conhecimento aí sobre o mercado financeiro e maneiras de você poder investir da melhor maneira possível, tá ok? Hoje eu vou contar com a participação do Vinícius, da Western Asset, que atualmente é a maior gestora de fundos independente do Brasil e faz aí a gestão de mais de 400 bilhões de dólares no mundo. Olá, Vinícius, boa tarde. Oi, Lucas, Tudo boa bem? tarde. Boa tarde a todos aí da Leandro Stallman. Ah, maravilha. Obrigado aí pela tua participação, Vinícius. Bom, Vinícius, hoje nós temos um cenário bem incerto no Brasil, não é? Eu acredito que tem muita gente querendo diversificar ainda mais os recursos, procurando proteger o patrimônio, afinal, não é? E nós temos aí a Wester com um know-how, um conhecimento muito grande no mundo, em investimentos, em gestão de recursos, e muito forte também nos Estados Unidos, não é? Até questão para entender mais sobre a economia americana e se faz sentido ter uma diversificação do patrimônio nos Estados Unidos, em ativos americanos, gostaria de entender um pouco mais a visão da Wester, de como vê aí possibilidade de investimento nos Estados Unidos. Desde 2008, acredito aí que boa parte das pessoas ainda tem recente na memória o crash que teve nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tomou medidas aí para sair dessa crise e procurar evoluir cada vez mais. Vocês vê na visão de vocês que como está andando isso? Isso está sendo muito positivo? Tem muita areia para correr ainda, até a melhoria americana melhorar mais, enfim, como que vocês enxergam isso? Muito bem, Lucas. Bom, agradeço aí pela sua introdução. Você disse bem, né? A Western é uma gestora americana. Nós estamos aqui no Brasil desde 2005. Aqui no Brasil, a gente administra 36 bilhões de reais. Com esse volume administrado, a gente se torna a maior gestora de recursos independente no Brasil, porque a gente não está ligado a nenhum banco, a gente não está ligado a nenhum conglomerado financeiro. O nosso único trabalho é a gestão de recursos de terceiros, né? Nos Estados Unidos, a Western Asset é uma casa que nasceu em 1971, na costa oeste, ali, próximo a Los Angeles. Em 1986 foi comprada pela Legg Mason, cresceu muito a partir de então, né? E hoje a Western Asset com base aí nos Estados Unidos, administra 455 bilhões de dólares mundo afora, né? Nós temos 9 escritórios em 8 países, né? Então são escritórios nos Estados Unidos, escritório no Brasil, escritório em Londres, escritórios em Singapura, escritórios na Austrália, Hong Kong. Nós temos uma presença global feita aí por uma empresa bastante enxuta. Nós temos 900 pessoas espalhadas aí nesses 9 países, então que dá aí uma média mais ou menos de 100 pessoas por escritório, né? Na verdade, os escritórios dos Estados Unidos têm mais pessoas, e os escritórios dos outros lugares do mundo têm cerca de 50, 60 funcionários, que nos dá aí, então, por a nossa única atividade ser atividade de gestão de recursos de terceiros, a gente tem bastante tempo, né, para se dedicar integralmente a esse nosso trabalho. Como você bem disse, a gente, aqui no Brasil, não tem muito tempo, nós estamos disponibilizando aí, inclusive para investidores, através da plataforma da XP, alguns produtos que possibilitam que esse investidor atinja ou consiga chegar a mercados que até pouco tempo atrás ele não chegava, né? No nosso caso especificamente, dos 4 fundos que a gente tem aí na plataforma da XP, 2 desses fundos são fundos em que ele vai acessar a Bolsa dos Estados Unidos. E aí você bem perguntou, né? Isso é importante? Olha, a gente acha que isso é muito importante, Lucas. Por quê? Porque diversificar é sempre uma forma de você trazer ao investidor mais opções de escolha. Então, aí, você está aumentando o
leque das opções que esse investidor tem para tomar, né? De forma que ele pode, com isso, acessar, por exemplo, a Bolsa dos Estados Unidos. A Bolsa dos Estados Unidos, se você tomar ela pelo índice S&P, que é o índice das 500 maiores empresas do mercado americano, esse índice, ele é muitas vezes maior aí o valor de capitalização que ele tem em relação ao índice, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil, né? Seja o Bovespa, seja o IBX. Então, a gente considera que poder trazer para os investidores brasileiros opções de investimento, na qual, sem ter que mandar dinheiro para fora, sem ter que fazer preenchimento de guias carnê-leão para você recolher imposto de renda sobre lucro nessas operações do exterior, com uma liquidez diária, né? No caso, os nossos dois fundos aqui na plataforma da XP, a gente está falando que um deles, você, a partir do momento onde pede o resgate em D1, tem o dinheiro na sua conta, e no outro em D4, D5. Então, são fundos extremamente líquidos. É um tipo de sofisticação que a gente acredita, nós estamos bastante felizes de trazer para os investidores brasileiros, né? E o que a gente acha da economia americana? Você fez essa pergunta em relação, falar um pouquinho do cenário, né? E a gente tem vivido aqui, estamos falando aqui praticamente do final do mês de setembro de 2015, né? Um mês bastante nervosismo. Já não é o primeiro mês, o mercado global já vem há 2 meses aí num movimento muito forte de aversão a risco. A gente tem acompanhado aí, sobretudo, uma aversão a risco que parece ter origem aí na China, né? Os investidores mundo afora têm muitos receios em relação a quanto que a economia chinesa está ou não se desacelerando, né? E o que isso pode impactar para os mercados globais e para o mercado brasileiro como um todo. Então, esse é o pano de fundo no qual a gente está vivendo hoje, né? Fora esse pano de fundo mais recente, de medo de desaceleração na China, o pano de fundo maior no qual a gente está envolvido é um pano de fundo de uma recuperação de uma crise que já tem 7 anos. Que foi a crise de 2008, a crise financeira, que começou nos Estados Unidos, contagiou a Europa, contagiou a Ásia, contagiou a China, contagiou os emergentes e colocou o mundo inteiro de joelhos desde 2008, né? Ou seja, todos os países, em maior ou menor grau, viram aí os seus volumes de comércio exterior ficarem muito menores, né? Nenhum dos países, mundo afora, conseguiu, desde então, ter um crescimento de produto interno bruto, ou seja, de PIB, muito interessante, né? E olha que já se passaram 7 anos. Então, nós estamos falando aí praticamente da metade da década posterior à deflagração dessa crise, em 2008, e ainda hoje a gente vive essas consequências, né? A gente acha que hoje, falando aí de 2015, o mundo é um mundo que tem todas as condições e parece estar no caminho certo da recuperação, né? Essa recuperação tem sido liderada pelos Estados Unidos, é a partir dos Estados Unidos que a gente vê que tem vindo os dados um pouco mais claros em relação à recuperação do nível de emprego, em relação à recuperação do PIB, em relação à recuperação do comércio exterior, mas os Estados Unidos não andam sozinhos, né? O mundo é um mundo global. Então, para que os Estados Unidos atinjam o seu nível de pleno emprego novamente, o seu potencial máximo de capacidade de produção da economia, ele precisa dos outros blocos. E esses outros blocos estão um pouco atrás no tocante à recuperação, né? Falando especificamente da Europa, o Banco Central Europeu está fazendo hoje o que o Banco Central Americano fez aí nos últimos 3 ou 4 anos, que seja, né, o grande acréscimo, ou a grande quantidade de dinheiro que tem sido colocado no mercado, naquilo que o mercado financeiro se chama de easing quantitativo, ou afrouxamento monetário, né? Então, são bilhões e bilhões, centenas de bilhões, praticamente chegando a trilhões aí, de euro, e o que foi feito nos Estados Unidos de dólar, para buscar uma recuperação da economia. Na opinião da Western, o que a gente está vendo hoje,
especificamente em relação a esse receio maior do mundo estar entrando de novo num período onde a gente não sabe para onde vai e aonde vai parar esse crescimento, a gente tem uma visão um pouco mais construtiva, a gente tem uma visão um pouco menos pessimista em relação, sobretudo, à China, né? A gente continua acreditando, a gente bate nessa tecla já há bastante tempo, de que, para entender a China, você tem que entender que ela é uma economia centralizada, é uma economia em que ela é feita pelo Partido Comunista, né? Ela não é uma economia liberal, de forma que tudo lá é feito por engenheiros, é feito na régua e no compasso. Então, o processo que a gente tem visto hoje, né, a gente chama de dores do parto. Por que dores do parto? Porque, na verdade, a gente está tendo, o que a gente vê é o nascimento, provavelmente, de uma nova China daqui a alguns anos, aonde ela deixou para trás aquela China antiga, que foi a China da década passada. O que caracterizava a China da década passada? O crescimento do PIB da ordem de 10, 12, até 14% ao ano, pouquíssimo consumo interno, ou seja, tudo que a China produzia era para exportação, né? Então ela funcionava muito mais como um grande centro produtor para as mercadorias, para o mercado externo, para a Europa, para os emergentes, para os Estados Unidos, para os demais países desenvolvidos. Quando você teve 10 anos, né, crescendo toda a infraestrutura, o parque industrial, as estradas, os portos, os aeroportos, e você investiu tudo que você podia na construção civil, que foi um dos grandes motores aí, desse crescimento da China na década passada, esse modelo se esgotou, né? E as autoridades chinesas entenderam isso. Então, o modelo que essas mesmas autoridades vêm conduzindo já há pelo menos 5 anos, né? Na verdade, logo após a crise de 2008, eles já passaram a ter esse entendimento, é um modelo que você não vai mais crescer baseado só em investimento em infraestrutura, investimento em mercado imobiliário. Você tem que procurar crescer de uma forma que você esteja incentivando o seu mercado de consumo doméstico, né? Para que, ao final do dia, a China passe de uma grande economia exportadora para uma grande economia consumidora. Ela está trazendo para o mercado de consumo milhões e milhões e milhões de pessoas que até a década passada estavam vivendo no campo, né? Então, na nossa visão, a gente tem aqui na Western, essa opinião vem dos Estados Unidos, a partir dos nossos economistas lá, a China vai sim conseguir realizar esse processo de forma suave, né? O grande risco que os mercados hoje temem é que esse processo fosse feito de uma forma estapafúrdia, de uma forma atabalhoada, de uma forma que você, de repente, colocasse esse gigante, que é a China, para um crescimento muito abaixo do que ela tinha tido na década passada, e isso poderia causar rupturas aí, principalmente no mercado de commodities, que tinha aí um dos seus pilares exatamente esse crescimento da China. A gente acha que, então, lá, né, em sendo possível, em sendo um modelo que eles estão conseguindo realizar essa convergência, a China, ainda que demandando menos commodities, isso já está mais do que refletido nesses preços que a gente tem visto aí hoje em dia, em termos de preço do petróleo, em termos de preço do minério, na nossa visão, existe, inclusive, um espaço para que isso volte, né? Porque é nesses momentos de grande aversão a risco global que os investidores não fazem muitas contas, ou eles vão até para um lado de uma aposta para ver onde é que as coisas vão parar. No momento onde a gente tiver o mercado se acalmando, os investidores fazendo conta novamente, a gente pode ter um processo de recuperação novamente. Liderado por quem? Pelos Estados Unidos, né? A gente acha, inclusive, que no caso dos Estados Unidos, essa realização recente que a gente está tendo na Bolsa é um ótimo ponto de entrada, né? Porque essa queda na Bolsa dos Estados Unidos não tem sido causada por receios do desempenho da economia americana. Então, o ar que enche o balão da Bolsa Americana, que é o quê? Que é o lucro das empresas, ele está intacto. Então, no momento em que você tem uma queda de valor de mercado da Bolsa, com uma preservação naquilo que você espera que seja o resultado das empresas para esse ano e para o próximo ano, que é chamado de earnings, em inglês, você está tendo uma compressão de múltiplo. Compressão de múltiplo indica que você está tendo a oportunidade de comprar a Bolsa Americana em níveis
mais baratos do que você tinha, por exemplo, há um ano atrás. Esse é hoje o nosso principal call, tá, Lucas? E recentemente nós vimos aí que o índice S&P ele teve uma grande valorização. Se for olhar aí desde 2008, 2009, enfim, ele cresceu bastante. Vocês veem para os próximos anos um crescimento na mesma ordem ou vai ser algo um crescimento menor? Enfim, como é que vocês enxergam isso? A gente acha que o crescimento que a gente pode esperar para o S&P, o mercado americano de ações como um todo, não é o retorno que a gente viu nos últimos 5 anos, tá? Então, a partir já de 2009, o mercado de bolsa americana, ele subiu muito, né? Ele subiu aí 100%, muito mais de 100% para determinadas ações. Por quê? Porque o mercado financeiro já antecipa, né, esse movimento de recuperação dos resultados das empresas. Hoje, a gente imagina, baseado aí em múltiplos de crescimento de lucros da ordem entre 5% e 10% ao ano, isso possibilitaria resultados equivalentes em termos de aumento ou valorização do mercado de ações americano, né? O que não é pouco. Então, a gente acha que não se deve esperar, quando se entra na Bolsa Americana hoje, o mesmo tipo de retorno que você teve nos últimos 5 anos. Ainda assim, a gente acha que, do ponto de vista de fundamento, ou seja, de resultado das empresas, o lucro esperado das empresas nos próximos anos, isso gera um colchão, um suporte para que esse índice continue a se valorizar. Claro, claro. E qual que é o impacto se enxerga nos Estados Unidos com esse possível aumento dos juros, não é? Isso de alguma maneira pode impactar nos Estados Unidos? Como que isso pode impactar no Brasil? Nos Estados Unidos, eu acho que é uma questão de meses, né, para que eles comecem a subir os juros. Essa é a nossa opinião aqui. Isso já é amplamente esperado pelo mercado. Todo o mercado espera que o Banco Central americano, se não começar a subir os juros esse ano, vai começar a subir os juros no início do ano que vem, né? Esse processo de subida de juros não é um aumento de juros, ela é uma normalização dos juros, né? Então, não é que lá eles vão aumentar, eles vão restringir as condições financeiras. Não, eles vão, na verdade, normalizar, porque o que não é normal é o que a gente tem visto nos últimos 7 anos, ou seja, juros zero, né? Então, a gente acha que, da maneira como tem sido feito, uma comunicação excelente por parte do Banco Central americano, vai ser feito de uma maneira gradual, vai ser feito ao longo de praticamente um ano, né? E o próprio Banco Central americano já disse que deve aumentar os juros para um nível que seja inferior ao nível da inflação projetada. Ou seja, é um nível ainda que traz estímulo financeiro, traz estímulo monetário para a recuperação da atividade. Dessa maneira, a gente acha que, desse ponto de vista do aumento dos juros nos Estados Unidos, o impacto no Brasil deveria ser bastante pequeno. Uhum. Tá ok, perfeito. E hoje, até conforme você comentou, para aproveitar essa onda de crescimento dos Estados Unidos, surfar esse crescimento das empresas, valorização do S&P, ou até mesmo de empresas em específico nos Estados Unidos, vocês têm aí dois, podemos dizer, carro-chefe de fundos de investimento, né? Você poderia falar um pouco mais quais são esses fundos e, basicamente, qual que é a estratégia deles, Vinícius? Vamos lá, Lucas. O primeiro fundo, que é o mais antigo aí na plataforma da XP, chama Western Asset US Index 500, né? Esse é um fundo que a gente traz para o investidor da XP, que ele vai investir no S&P. O S&P é o índice da Standard & Poor's, que coloca junto aí as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então, esse fundo que a gente coloca aqui no Brasil, você investe em reais, ele vai investir no S&P, aqui no mercado do Brasil, não vai mandar dinheiro para fora, o seu dinheiro vai estar 100% do tempo aqui no Brasil, utilizando um instrumento disponibilizado pela DMF, que é o Contrato Futuro de S&P, de maneira que, ao final de um período, ou seja, de um ano, o rendimento que você tiver no S&P, em dólar, você vai receber ele aqui em real. Agora, o fato é que esse nosso fundo não tem exposição cambial, então, independente se o dólar valoriza ou desvaloriza, ou se o real valoriza ou desvaloriza, esse fundo, você vai estar ileso, você não vai ter nenhuma exposição cambial nesse fundo. O que você vai ter em contrapartida é o juros local.
Então, esse fundo nos Estados Unidos, ele se chama Double Decker, ele tem duas camadas de fonte de retorno. Uma delas é a própria valorização do índice lá fora, e a outra, no nosso caso, é a rentabilidade do nosso CDI. Então, ele é um fundo composto de duas fontes de retorno, o S&P, em real, mais o nosso juro local. Né? Hoje, a gente está falando mais ou menos aí de 14%, né? Para um juros nos Estados Unidos de zero, né? E a partir daí você desconta a taxa de administração do fundo, e você vai ter mais ou menos o que você deve esperar nesse fundo ao final de um ano. Colocando em outras palavras, se o investidor investir hoje, né, R$ 100 no fundo Western Asset US Index 500, o dólar pode ir para cima, para baixo, não vai impactar o cotista desse fundo. O que ele vai receber ao final de um ano? O resultado que ele vê do S&P em dólar, ele vai ter em real na carteira dele, então se o S&P subir 10% em dólar, ele vai ter 10% em real, mais o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Hoje é mais ou menos da ordem de 14%. Perfeito, muito bom. O segundo fundo que a gente disponibiliza para os investidores da XP que investe no mercado americano é o Western Asset FIA BDR nível 1. Esse é um fundo que, diferentemente do fundo de S&P, esse fundo, o FIA BDR nível 1, tem exposição cambial. Então, ele investe também aqui no Brasil, o dinheiro fica 100% do tempo aqui do Brasil, não sai do Brasil, o investidor vai aplicar em reais, vai resgatar em reais, só que, por diferença do instrumento, lembra-se que no fundo anterior eu falava que a gente investia num contrato futuro, um derivativo oferecido pela BMF, nesse fundo, Western Asset FIA BDR, nós investimos exatamente nos BDRs, que são o quê? Brazilian Depositary Receipts, ou seja, são recibos de ações de empresas americanas que são negociadas aqui no Brasil. Esses recibos já são recibos que têm um valor em dólar, e é por isso que a cota do fundo todo dia é calculado como a valorização desse papel lá no mercado americano, né, vezes a valorização do câmbio. Então, no Western Asset FIA BDR nível 1, o investidor ele vai ter exposição cambial, ele vai ter acesso a uma carteira bastante selecionada pelo nosso time, né, daquilo que a gente acredita que sejam as melhores empresas em termos de potencial de ganhos nos Estados Unidos. Esse fundo, o Western Asset FIA BDR nível 1, para você ter uma ideia, ele deve ter uma exposição em mais ou menos 25 ações. Pode ter um pouco mais, um pouco menos se eles estiverem investindo ou desinvestindo, mas são ações extremamente grandes, né? A gente está falando de Google, está falando de Apple, está falando de AT&T, a gente está falando de ações aí do setor de tecnologia, do setor de consumo, do setor de saúde, que são aí os maiores nomes do mercado americano. E Vinícius, me corrige se eu estiver errado, mas o fundo BDR de vocês é o que mais rendeu no Brasil nos últimos anos, um dos mais rentáveis, não é? Lucas, isso é verdade, né? Mas a gente não pode esquecer de que essa rentabilidade, grande parte dessa rentabilidade hoje, ela veio em função da desvalorização do real, né? Claro. Então, mais uma vez, a gente tem que lembrar os investidores que, quando a gente está olhando aqui hoje, né? Eu estou com a lâmina do final de agosto, o fundo rendeu em 2015 38%, mais 35% em 2014, está com uma performance acumulada em 12 meses aí de mais de 80%. Não, a gente não espera esse mesmo tipo de valorização para os próximos 12 meses seguintes, porque a gente teve uma desvalorização cambial do real nesse período, praticamente que compôs 2/3 desse retorno. Ainda assim, esse fundo espera superar o S&P no médio e longo prazo. Claro, mas nós estamos falando aí de um ativo que está diversificando em ativos americanos e ainda você tem ativos dolarizados, ou seja, praticamente duas diversificação e que pode agregar em muito ao portfólio do investidor, não é? Exatamente. Aqui nesse fundo, exatamente, você tem essa exposição cambial, ou ainda como você colocou, tem uma proteção cambial em relação a futuras desvalorizações do real. Claro, perfeito. Bom, eu acho que você conseguiu apresentar aí de maneira muito clara como é que é o cenário para os Estados Unidos nos próximos anos.
como é que a Western se posiciona frente a isso, e justamente por vocês serem a maior gestora independente do Brasil, mostra a confiança que os investidores têm na gestão de vocês, na capacidade de alocação do patrimônio, realmente estão aí de parabéns, entregam uma performance excelente, e conto com a participação de vocês aí para novos eventos. Acredito que tirou a dúvida de boa parte dos nossos leitores no site Melhores Fundos. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo cedido, Vinícius, e um grande abraço. Lucas, eu que agradeço a oportunidade, em nome da Western, poder falar com os investidores de vocês. Geralmente a gente não tem acesso, a gente acredita muito nessa ferramenta maravilhosa que é a internet. Ela está integrando aí o mercado financeiro de São Paulo com o Rio Grande do Sul ou qualquer outro estado do país. A gente faz votos aí no sucesso de vocês e no sucesso dos investimentos dos seus clientes. Esperamos poder contribuir com o sucesso. Igualmente, Vinícius. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.